Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada e o tema da nossa aula se trata de determinantes, tá? Mas o que na verdade seria um determinante? Um determinante é uma maneira, tá, de representar uma matriz em um número através de operações existentes nessa matriz, tá? Dependendo da ordem da matriz, existe um método diferente de resolução de cálculos de determinantes, tá? Iniciando o nosso exemplo aqui, tá? Aqui se trata de como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, ou seja, uma matriz com um único elemento e uma única linha e uma única coluna, tá ok? É uma matriz de ordem 1, significa que ela é uma linha por uma coluna, tá? Então ela é composta apenas, tá? Essa matriz M aqui, do elemento A11. Ele se situa na primeira linha, na primeira coluna, tá? Então, para calcular o determinante nessa matriz, nós representamos, tá? Colocamos essa palavra, esse termo det na frente e a matriz indicada, tá? No exemplo. Então fica determinante de M, que é igual, nós podemos também colocar duas barras paralelas, tá? É diferente aqui, tá? Aqui são colchetes, aqui são duas barras paralelas. Isso significa que é determinante. Aqui é uma matriz, aqui é um determinante, tá? Então, nós vamos ter que determinante de M é igual ao próprio elemento da matriz, no caso da matriz de ordem 1, tá? Aqui, ó, um outro exemplo. M é igual a menos, tá? A matriz, o único elemento é menos 8. Então, nós vamos ter que o determinante de M, nós podemos representar com duas barras paralelas, tá? De menos 8, tá? Que aqui nós vamos ter que M é igual a o próprio menos 8. Não confunda isso com módulo, tá? Porque existe, como tem a palavra determinante, já diz que é o determinante. Quando nós estudamos valor absoluto, essas duas barras aqui significa que vai dar sempre um valor positivo, tá? Por exemplo, se fosse um caso valor absoluto, o módulo de menos 8 daria 8, tá ok? Então não confundam isso aqui com módulo, tá? Aqui nesse caso, essas duas barras paralelas é um determinante. Bom, determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos lá. Aqui nós temos uma matriz, tá? Nós generalizamos aqui uma matriz 2 por 2, tá? Duas linhas e duas colunas. Então temos os elementos A1, A1, 2, são os elementos da primeira linha, né? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. E o A21 e o A22, tá? Para nós calcularmos o determinante nesse caso, tá? Nós poderemos escrever a matriz, tá? O determinante dessa matriz com as duas barras paralelas, tá? E os elementos no interior delas. Então vai ficar A11, A12, A21 e A22. O determinante de uma matriz de ordem 2, tá? Ele é calculado através do produto dos elementos, tá? Da diagonal principal dessa matriz, tá? Seria esses daqui, menos o produto entre os elementos, tá? Da diagonal secundária, que seria o A12 vezes o A21, tá? Então, é bem simples ainda o cálculo nesse caso aqui, tá? Só obedecer essa regra. Exemplo. Agora vamos colocar com números aqui. M, primeiro exemplo aqui, nós temos uma matriz M é igual a 1, 8, menos 3 e 2. Tem esses quatro elementos. Então, o determinante dessa matriz vai ser igual a 1 vezes 2, tá? Foi o que nós fizemos aqui, né? 1 vezes 2, tá ok? Vou fazer uma correção aqui. 1 vezes 2, menos 3, tá? Vezes 8. Nós multiplicamos, tá? Pelos elementos da diagonal secundária aqui.
Então, fazendo um jogo de sinal aqui, né? Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 mais 24, nós vamos obter o elemento aqui nessa matriz 26, tá ok? Então, tá aí, ó. Esse é o determinante dessa matriz do exemplo 1 aqui. Vamos ver agora mais essa matriz aqui, tá? Um outro exemplo. Nós temos uma matriz M, com os elementos 12, 1, 0 e 3. Então, nós vamos ter que o determinante de M, nós poderemos já fazer direto aqui, tá? Então, vai ficar 12 vezes 3 menos 1 vezes 0, que vai dar 36.